vamos falar sobre credenciamento de instrutor aqui no estado de São Paulo e também nos seus estados, outros estados nos quais você reside. Como funcionam os credenciamentos? Bom, primeiro, os credenciamentos são pelos corpos de bombeiro. Não tem credenciamento de instrutor de bombeiro em outro órgão. Podemos até discutir isso, entender que isso poderia ser mudado, é, mas para onde seria? Onde seria esse credenciamento? No sindicato dos bombeiros? O sindicato não tem essa competência, legalmente. Para associações privadas, como associações que aparecem aí como conselhos, que não têm uma lei, também não tem essa competência para você dar uma acreditação, uma credibilidade àquele instrutor. Tem que ser num órgão público, num órgão público, ou secretaria, ou um órgão público federal. Nós temos órgão público federal que credencia instrutores de alguma profissão. Poderíamos utilizar esse órgão público, né? Ou como referência. Mas existe algum órgão público? Bom, nós temos a Polícia Federal, que ela credencia todos os instrutores, vigilantes e escolas de vigilantes. Então, é um órgão público responsável pela segurança pública federal, está dentro lá do artigo 144 da segurança pública. E aí, a Polícia Federal é responsável por credenciar esses vigilantes. Foi uma lei que determinou isso. E aí tem uma portaria da Polícia Federal que regulamenta isso, tem todo um arcabouço de legislações que leva para a Polícia Federal essa responsabilidade. Alguns poderiam perguntar, e por que não foi a Polícia Civil do Estado? Boa pergunta. Porque a lei de criação do vigilante, da profissão de vigilante, colocou que é a Polícia Federal. Simples. Assim. A Lei Federal 11.901 coloca algo como onde poderia ser credenciado os instrutores, empresas e bombeiros civis? Não. Então, a grande questão hoje para se debater e desgastar energia não é se o corpo de bombeiro é competente ou não. É um desgaste de energia totalmente perdida. O desgaste de energia, certo? É criar na Lei 11.901 esse componente. Qual o órgão público federal que vai credenciar instrutores e que tenha competência para isso? Porque não adianta você pegar lá o MEC e falar, não, o MEC vai credenciar instrutores em escolas de bombeiro. Não são cursos técnicos, não são cursos de graduação. O MEC, a competência dele teria que ser trocada para que ele pudesse credenciar empresas, porque não são escolas, empresas que qualificam profissionalmente o bombeiro civil, que formam o bombeiro civil. Então, precisa se pensar nisso. Então, vai ter que ir lá no MEC e falar, você vai ter que regulamentar os cursos livres, só de bombeiro. Olha, não sei se isso será possível. Eu vou explicar por quê. Porque o MEC não pode restringir e criar um regulamento para bombeiro civil, somente. Tá certo? Ele já criou uma resolução amparando o curso técnico de prevenção e combate a incêndio, que é a competência dele, que é, de acordo com a Lei 11.901, a função do líder de bombeiro. Então, hoje, o líder de bombeiro tem um curso técnico que está previsto na Lei 11.901. Então, o técnico de segurança não pode mais migrar para a profissão de bombeiro civil, que seria exercício irregular e ilegal da profissão. O técnico de segurança não é técnico de prevenção de incêndio, então ele terá que se ajustar a ser um técnico de prevenção e combate a incêndio para poder atuar como líder de bombeiro, de acordo com a lei. A lei cria benefícios, mas ela cria restrições. Uma das restrições é que o líder de bombeiro civil
tem que ter formação de ensino médio em técnico de prevenção e combate a incêndios, está lá na lei. Então, hoje tem um curso, não há mais aquela abertura de que, não há o curso, hoje eu posso colocar o técnico de prevenção, o técnico de segurança do trabalho para assumir a função de líder. Não pode mais. Ele terá que fazer o curso de técnico de prevenção e combate a incêndio que está disponível no Brasil. E nós fomos um dos precursores desse curso. Começamos, aprovamos e já formamos aí 8 turmas de técnico de prevenção e combate a incêndio e vamos formar mais. Estamos aí fazendo uma outra parceria para começar a formar os técnicos de segurança do trabalho, os outros técnicos, os bombeiros civis, para que eles possam ter o diploma de ensino médio de técnico de prevenção e combate a incêndio. Então, assim, hoje, o que nós temos na realidade que nós temos que cumprir são as leis estaduais, são as leis e regulamentos de cada estado, concernentes a credenciamento de empresas, escolas de formação e reciclagem de bombeiro civil e instrutores. Em alguns estados, são também obrigatórios o credenciamento do bombeiro civil. Em outros estados, não tem nem o conceito de bombeiro civil dentro do corpo de bombeiro. Em São Paulo é bombeiro civil. Em Minas é brigadista profissional. Em Santa Catarina é brigadista particular. No Rio de Janeiro, brigadista profissional. E assim vai, né? Cada estado tem a sua denominação e descrição da função lá que exerce esse bombeiro civil. Então, aqui em São Paulo, precisa realmente se credenciar apenas empresas que pagam R$300 de taxa a cada 2 anos para o Corpo de Bombeiro para serem credenciadas, vistoriadas, inspecionadas e acreditadas, e os instrutores, que o credenciamento é gratuito. Podem perguntar, existe credenciamento de bombeiro civil em São Paulo? Existe, é voluntário, você faz se você quiser. O bombeiro civil, para trabalhar no estado de São Paulo, não precisa se credenciar, não é obrigatório. Mas se ele quiser, ele vai pagar uma taxa para o Corpo de Bombeiro, vai apresentar o certificado válido por uma empresa credenciada, assinada por um coordenador técnico responsável e ministrado o curso por instrutores credenciados. Então, o certificado do Pará não serve aqui para credenciar. Aí você vai pegar esse certificado e vai levar vai mandar via internet para o Corpo de Bombeiro, junto com alguns documentos, e aí o bombeiro vai avaliar, validar que aquele certificado foi feito por uma empresa daqui, credenciada aqui de São Paulo, e ele vai te credenciar por 2 anos, e você vai pagar uma taxa para ele fazer lá o cadastro de credenciamento. Mas, novamente, não é obrigatório hoje o credenciamento de bombeiro civil para trabalhar. Isso é bom ou é ruim? Fica aí uma interrogação. Tá certo? Na minha concepção, pelo que eu vivo de bombeiro civil desde 1994, nós formamos, reciclamos, trabalhamos na norma, trabalhamos em legislações para exigência de bombeiros, estamos trabalhando com formação até hoje, já são aí mais ou menos 30 anos de bombeiro civil que nós temos como currículo e proficiência. Fomos líder de bombeiro, encarregado de bombeiro, supervisor de bombeiro. Então, veja, eu tive uma carreira como bombeiro civil dentro de uma rede de shopping. Durante 15 anos, eu fui registrado em carteira e eu formei e reciclei, porque não tinha nada naquele tempo. Não tinha credenciamento, não tinha escola, tinha um monte de picareta se passando aí o bombeiro militar e vendendo certificado. Então, essa era a realidade lá de 94. Depois, em 2000, nós publicamos a norma da BNT, participei ativamente da confecção dessa primeira norma. Depois, em 2007, foi elaborada a segunda norma da revisão da 14608. Nós também participamos ativamente, foi para 210 horas o curso. E depois participando da revisão em 2020. Então, a norma da BNT teve seu papel muito importante no mercado, porque já se criou uma padronização
E é para isso que serve a norma da BNT, criar uma padronização de mercado. Mas ela não tem legalidade. Fica bem claro isso. Ela não exige nada, não obriga nada, ela é voluntária. Você compra e utiliza lá os padrões de referência, certo? Então, quando alguém cita para mim, a norma da BNT exige isso, exige nada. A norma da BNT não exige, ela recomenda, ela informa, ela esclarece, ela é referência. Você compra e usa aqueles conceitos se quiser. O mercado adota? Adota como padrão. Então, acaba que a norma influencia sua contratação como bombeiro e o seu negócio na segurança contra incêndio é influenciado pela norma da BNT, porque ela influencia o mercado. Mas ela não é lei. Bom, de qualquer forma, está tudo esclarecido nesse sentido. O que acontece? Nós podemos aqui passar para vocês algo que é muito interessante. Vamos lá, portal do Corpo de Bombeiro, partilhar. Então, aqui nós estamos vendo aqui o portal do Corpo de Bombeiro para credenciamento. Então, quando alguém fala, o Corpo de Bombeiro não tem competência. Bom, não há necessidade de se desgastar explicando para essa pessoa que o Corpo de Bombeiro não tem competência. Porque o Corpo de Bombeiro é um órgão público e ele só pode agir dentro da legalidade, do princípio da legalidade. Você sabe como funciona o princípio da legalidade para um órgão público ou para um funcionário público? Ela é inversamente ao contrário do princípio da legalidade para uma pessoa civil ou para uma instituição privada. O que diz o princípio da legalidade para o órgão público e para o funcionário público? Ele diz o seguinte, que somente o órgão público, o funcionário público, poderá agir ou fazer algo se estiver numa lei. Esse é o primeiro princípio da instituição pública e do servidor público. Ou seja, tem uma lei que obriga que ele tome aquela atitude ou faça alguma coisa, ele tem que fazer, senão ele prevarica. Então, quando foi criado a lei 15.180, lei estadual 15.180 de 2013, uma lei publicada, constitucional, que passou pelo crivo da Comissão de Disciplina e Constituição, ela foi aprovada pela Assembleia Legislativa e ela foi sancionada pelo governador da época. Então, veja, é uma lei válida, não tem como questionar, é inquestionável. Já venceu ações de inconstitucionalidade se o Estado deve ou não legislar sobre segurança contra incêndio. Bombeiro Civil é segurança contra incêndio. Escolas que formam bombeiro civil está dentro da segurança contra incêndio estatal. Então, da competência do Estado. O Estado foi lá, fez uma lei, ele tem autonomia dos poderes, né? Harmonia dos poderes, que é constitucional. Ele criou a lei, foi aprovada em Assembleia, o governador assinou, e o governador, na lei, está dizendo que é competência do Corpo de Bombeiros. Então, o corpo, o que diz a lei? Faço saber lá, governador de São Paulo, o Corpo de Bombeiros Militar será o órgão responsável por promover o credenciamento dos estabelecimentos civis à formação de bombeiro. O credenciamento se dará após prévia demonstração de normas técnicas quanto aos respectivos currículos, estrutura física e condições de segurança. Ou seja, é o bombeiro que define currículo, meu amigo. Estrutura física e condições de segurança dos treinamentos e das instalações. Está escrito aqui. O credenciamento de instrutores e avaliadores também é de responsabilidade do Corpo de Bombeiros do Estado. Então, veja, a lei traz que o instrutor também é responsabilidade do Corpo de Bombeiros. Ele vai credenciar. E aí, as condições de credenciamento, período de validade e os casos de cassação de credenciamento serão regulamentados pelo Corpo de Bombeiro. Olha, serão regulamentados pelo Corpo de Bombeiro. Então, você quer brigar sobre a competência? Brigue para revogar essa lei.
Se você não tem força para revogar essa lei, não adianta ficar com narrativas de que o Corpo de Bombeiro não é responsável. O Corpo de Bombeiro, ele não pediu para ser responsável. Foram os legisladores que você votou, que eu votei e que todos votaram, os deputados estaduais, que aprovaram essa lei. E o governador que nós elegemos sancionou essa lei. E ela é válida até que ela seja revogada, e dentro da esfera do Estado de São Paulo, você tem que cumprir essa lei, se você quiser trabalhar como bombeiro civil. Então, você só pode trabalhar de bombeiro civil quando você faz o curso de formação em uma escola credenciada, e lá tem instrutores credenciados e tem um coordenador responsável técnico, e que eles cumpram a regulamentação do Corpo de Bombeiro. E qual é essa regulamentação? Então, aqui, batemos o martelo. Não tem narrativa de que o Corpo de Bombeiro não é competente. Quem deu competência foi a Assembleia Legislativa e o governador. Se você quer tirar a competência do Corpo de Bombeiro, entre com uma ação de inconstitucionalidade e revogue essa lei. Se não, são narrativas baratas, sem conhecimento, que quer só conflitar. Mas, assim, uma justificativa por que é importante ter uma lei que exige credenciamento de empresas, de bombeiro de instrutores e de coordenadores. Porque se você voltar lá para o vigilante, qualquer um formava vigilante, qualquer um dava arma para o vigilante, e aí formava de qualquer jeito. Como era o bombeiro civil na década de 90, 80, década de 80, 90, eram bombeiros civis formados em boca de porco, como a gente falava, por picaretas, que nem eram bombeiros, por picaretas que se passavam por bombeiro militar, eram coronéis, generais, até general de bombeiro eu já encontrei, comandante geral de bombeiro civil, e aí foi, né? Então os caras passavam por autoridades e certificavam ali o bombeiro civil com 20 horas, 30 horas, 40 horas. Com o credenciamento, as empresas tiveram que apresentar documentação legal de que elas estão constituídas. Então, as bocas de porco, as empresas irregulares, ilegais, tiveram que se moldar a essa nova exigência. Então, as empresas, por mais ruim que alguém venha aqui discutir, debater, que não é o caso, não estou aqui para falar que uma empresa é boa, a outra é melhor, eu conheço todas aqui em São Paulo e passei por todas, então todas as empresas têm o mesmo viés, têm o mesmo nível, né? Vai modificar o tipo de profissional que está lá. Então, numa empresa tem um instrutor que tem tal formação, na outra tem outra, mais formação, menos formação, mas o nível melhorou muito com relação a isso após o credenciamento. Porque nós tiramos os picaretas, estamos tirando os picaretas, que ainda tem, e tiramos as empresas que enganavam. Então, hoje, se você faz um curso numa escola e não procura no site do Corpo de Bombeiro, não procura saber se ela é credenciada, você está alimentando a picaretagem. Aí depois você vai ter um certificado que não consegue validar no Corpo de Bombeiro. Então, o que nós pedimos é que quem adquire curso hoje, adquira de uma empresa credenciada. E aí você vai limpando as empresas do mercado que são irregulares e ilegais. O que não acontece, por não ter uma fiscalização, as empresas de eventos. Então, qualquer um oferece o bombeiro civil para um evento, ele nem empresa é, não tem responsabilidade civil, criminal, nem responsabilidade do Código Comercial, que estabelece regras para empresas. Então, o que acontece? Você recebe uma paga miserável, você trabalha explorado por um picareta que não é nem profissional da área, muitas vezes. Então, por quê? Porque não tem o credenciamento da empresa que presta serviço de terceirização de bombeiro, uma coisa que precisa ser corrigida. Porque se você tiver um credenciamento em algum órgão dessa empresa, essa empresa vai ter que se moldar, ter CNPJ válido, CCM, pagar impostos, ter certidões negativas, porque tudo isso é pedido pelo Corpo de Bombeiro hoje para uma escola funcionar. Tem que mandar tudo lá, documentação, certidão negativa, documentação do CNPJ válido, o CNPJ tem que ser para formação profissional ou educacional, você precisa ter NIRI, você precisa ter a VCB do prédio, olha só que incoerência. As empresas formavam bombeiro civil, as bocas de porco, e nem a VCB ela tinha. Entendeu? Casa de ferreiro, espeto era de pau. Hoje não é mais. Hoje, para você ter uma escola, você tem que ter a auto-vistoria do Corpo de Bombeiro, um mínimo, né?
uma escola que vai formar profissionais que vai fiscalizar a segurança contra incêndio, ela já começava errada, instrutores sem nenhuma qualificação. Hoje, pelo menos, o instrutor tem que apresentar competências ao Corpo de Bombeiros que são validadas por um órgão público e a acreditação do órgão público hoje perante a sociedade, inclusive do Corpo de Bombeiro Militar, é muito alto. Quando você fala que você é um instrutor credenciado pelo Corpo de Bombeiro, você cresce, dá um upgrade. É diferente daquele que fala, eu sou instrutor de bombeiro, porque eu tenho formação lá, não sei, não interessa, você não é reconhecido por um órgão público, certo? De credibilidade do Estado. O Estado acredita que você é aquele profissional que pode formar bombeiro civil naquela disciplina. Então, isso melhorou bastante, muito, muito mesmo. Tirou os picaretas do mercado que não tem formação. Precisa corrigir? Claro, precisamos avançar, mas tem que ser aos poucos, porque nós também não queremos matar a profissão. Se exigir um pé da letra tudo, nós vamos acabar com a profissão. Tem que ir aos poucos, evoluindo, crescendo, melhorando a cada dia. Isso é a natureza do ser humano. Ele vai se adaptando e melhorando dia a dia, dia após dia. É um tombo aqui, uma melhora ali. Levanta aqui, sacode a poeira e continua, tá certo? Então, essa é a nossa realidade hoje. Temos que cumprir essa lei 15.180, e você é responsável por isso. Não faça reciclagem com picaretas, consulte o Corpo de Bombeiro, pode me consultar também se você tem dúvidas sobre a escola, que eu te falo se ela é credenciada ou não e te ensino como pesquisar no site. Pesquise se o instrutor é credenciado para aquela aula, porque muitas vezes ele se credencia em primeiro socorro e quer dar aula de combate a incêndio. Ele não pode, ele está ilegal na profissão de instrutor. Ele foi credenciado para primeiro socorro, tem que dar aula de primeiro socorro, tá certo? E assim sucessivamente. No meu caso, eu sou credenciado em todas as disciplinas, posso formar um bombeiro civil em todas as aulas, mas eu também não tenho essa pretensão de dar todas as aulas, sempre dou espaço e deixo outros profissionais muito mais habilitados que eu ministrarem determinadas disciplinas, as quais eu não tenho tanto conhecimento assim. Isso é tranquilo, isso deve acontecer, tá certo? O credenciamento veio para moralizar a profissão de bombeiro civil, já dando ali o início de que você vai se formar numa empresa, numa escola que foi credenciada por um órgão público e acredita naquela empresa, e o instrutor que está dando aula também está credenciado. E o coordenador técnico é um profissional que está regulamentado pelo Corpo de Bombeiro. Isso é a realidade hoje, tá certo? Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento dessa legalidade. Bom, e quanto à regulamentação? Também é muito simples. A gente vem aqui no site do Corpo de Bombeiro e você vai ver lá que tem aqui uma portaria que fala sobre a regulamentação. E a portaria, ela vai falar sobre... Está aqui. A portaria vai falar sobre regras para credenciamento de centros de bombeiros civis e seus instrutores. Veja, não tem regras para credenciamento do bombeiro civil e não tem regras para credenciamento de empresas que prestam serviços de bombeiro civil. A regra aqui é clara, como diz o Arnaldo, a regra é clara. Centros de formação e seus instrutores serão credenciados de acordo com essa portaria, tá certo? E é o que a gente tem que cumprir. O que é o centro de formação? É aquele que é credenciado no Corpo de Bombeiros de São Paulo. O que é um bombeiro civil? É aquele que é habilitado nos termos dessa portaria, que exerce habitualmente a função remunerada, que está lá, certo? Na Lei 11.901, e aí ele fala o que é um instrutor. O instrutor é um profissional que responsável direto pela formação, que está habilitado nos termos do anexo aqui da portaria, pelo Corpo de Bombeiro. Aí fala do coordenador do curso. Quem pode ser um coordenador de curso de bombeiro? Quem pode assinar o seu certificado de formação e reciclagem? Não estamos falando de APH, não estamos falando de DEA, não estamos falando de NR, não estamos falando de Heliponto, não estamos falando
de nenhuma qualificação, e sim apenas da formação de bombeiro civil e reciclagem. Só formação e reciclagem, pessoal. Ah, eu fiz o DEA, eu posso fazer numa escola que não é credenciada bombeiro? Pode. Eu posso fazer o APH, que não é numa escola de formação de bombeiro credenciada? Pode, porque o Corpo de Bombeiro não credencia essas empresas que formam socorrista de APH. Então, mas é claro, se você é bombeiro e faz um curso numa escola credenciada pelo Corpo de Bombeiro de APH, de IDEA, de NR, o valor é maior no seu certificado, porque você está fazendo numa empresa já reconhecida, né? Já tem credenciamento e não pode vender porcaria, porque ela perde o credenciamento no Corpo de Bombeiro. Então, é lógico, escolha uma empresa credenciada. Se eu fosse fazer um curso, eu escolheria. Tenho segurança de que o Corpo de Bombeiro já fiscalizou essa empresa e ela tem um corpo técnico proficiente, reconhecido em lei, tá certo? É que cada ANR, o DEA e outras qualificações têm os seus profissionais legalmente habilitados para assinar. Vamos supor, um curso dele, ponto, precisa de um profissional proficiente em combate a incêndio em aeronaves e tal, que comprova essa proficiência. Quem que é esse profissional? É o profissional que está credenciado lá no Corpo de Bombeiro, ele é proficiente. Ele está credenciado em salvamento em altura, ele tem lá habilitação por competência e proficiência para prevenção e combate a incêndio e heliponto e heliporto. Então, ele já é um profissional, né? Então, aquele cara do salvamento terrestre pode assinar seu certificado se ele for credenciado no Corpo de Bombeiro como proficiente. E o legalmente habilitado? Legalmente habilitado para essa formação, aí pode ser um técnico de segurança, tá certo? Pode ser um engenheiro, pode ser um bombeiro militar que tem essa qualificação, pode ser um legalmente habilitado, aquele que é técnico de prevenção e combate a incêndio, tá vendo? Então você tem ali os profissionais legalmente habilitados que vão assinar e vai ter validade, porque ele tem como comprovar a legalidade dele. Agora, o chefe de bombeiro de aeródromo, eu não sei se está dentro da competência dele, certificar formação de prevenção e combate a incêndio, ele ponto, é preciso olhar, que é uma outra categoria dentro da categoria de bombeiro civil, que é os bombeiros de aeródromo. Mas aí precisa olhar como que é a portaria da ANAC que vai falar isso, tá certo? Mas para mim, os bombeiros de aeródromo já são proficientes para essa formação. Então você vai ter lá um profissional da área de combate a incêndio, técnico de prevenção de incêndio, técnico de segurança com especialização, ou engenheiro com especialização em incêndio, bombeiro líder, bombeiro mestre, e aí eles vão assinar, certo? Como legalmente habilitado, os bombeiros de aeródromo e os instrutores de salvamento terrestre como proficientes. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Então, quer saber mais sobre a portaria? A gente continua depois, mas basicamente ela traz o currículo, como credenciar o requisito para credenciamento de instrutor e centros, né? Ela vai trazer também que a reciclagem é anual, como alguns aí andam falando, mas aqui na portaria está escrito que a reciclagem é anual, tá certo? Então, você vai ter aqui a reciclagem anual, né? Como que ele diz, né? Então, vamos lá procurar aqui onde está esse ano. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, peraí. Está aqui na considerações. Deixa eu só achar aqui. Aqui, requisitos. Tá. É isso aqui. Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Só para terminar aqui, pessoal, a gente achar. Aqui. Tá aqui. Parágrafo único, né? Então tá aqui. Os bombeiros habilitados conforme o capto, né, que é da portaria, lá o artigo 1º, deverão submeter-se à reciclagem periódica ao menos uma vez por ano. Ao menos uma vez por ano.
tá certo? E aí a portaria traz o programa de reciclagem pelo menos uma vez por ano. Ah, eu quero fazer 2 reciclagens. Você pode. Eu quero fazer 3 reciclagens. Você pode. Mas no mínimo uma vez por ano. Então a reciclagem é anual, tá certo? Com 40 horas mínimas de reciclagem, é o mínimo. Tudo bem? Então aqui a gente encerra esse esclarecimento e quero que vocês tenham dúvida, dá um like, compartilhe, vem aqui no meu WhatsApp, venha perguntar, vem aqui, ó, segunda-feira, aqui, falando comigo, batendo um papo, nós dois, nesse canal. Vem aqui conversar, venha debater sobre a legislação de bombeiro civil, venha debater sobre o novo projeto federal de exigência de bombeiro civil, venha debater sobre o novo projeto estadual de exigência de bombeiro civil em São Paulo. Venha debater sobre alterações da Lei 11.901. Nós estamos aqui, temos algumas informações, queremos compartilhar e queremos também absorver muitas informações dos senhores, que são profissionais da área. Vem aqui falar com a gente, vem aqui na Universidade Bombeiro Educador. Eu sou o Tenente Castro e estou nessa profissão há 40 anos. Eu fiz 40 anos de profissão de bombeiro e 30 anos de profissão de bombeiro civil. Então, eu tenho aí um trabalho concomitante entre a atividade de bombeiro militar, que eu já encerrei, né, fazem 40 anos que eu entrei na Polícia Militar, 20 de novembro de 1984, agora, dia 20 de novembro, fizemos 40 anos, e eu trabalhei 30 anos como militar, já estou há 13 anos, né? Basicamente, eu trabalhei como 27 anos e meio, né? Eu já estou há quase 13 anos aposentado, porque eu apresentei um tempo fora e saí com 27 anos e meio. Então, nós estamos aí há quase 13 anos aposentado como militar, continuando trabalhando na formação, na reciclagem, no desenvolvimento da profissão de bombeiro civil e também trabalhando na parte legislativa. Há muitos anos que nós somos ativos da parte legislativa. Acreditamos que com a lei, com a legalidade, tudo pode melhorar para o bombeiro civil e para a profissão. Porque a profissão de bombeiro civil ela foi legalizada porque ela tem caráter de interesse público e de segurança pública, né? Então, toda vez que uma lei é publicada para uma profissão, são apenas 69 profissões que têm lei no Brasil, quando a profissão é reconhecida por lei, é porque ela tem interesse público, é porque ela tem que dar segurança à sociedade, para que esse profissional ele não coloque em risco a sociedade. Então, vamos supor, o médico tem lá a sua regulamentação em lei porque ele coloca em risco a vida do paciente. Então, ele precisa ter uma regra. O bombeiro civil, ele atende pessoas feridas, incêndio, prevenção. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele precisa ser regulamentada a profissão para que não tenha desvios, para que ela siga uma regra exigida por lei. Porque você ser vendedor, que não tem nenhuma coisa discriminatória, é um trabalho muito bom, você não tem regras, né? A não ser as regras do consumo. Se você vender algo que está fora da norma, você vai ter responsabilidade, mas é pelo Código do Consumidor. Mas a sua profissão em si, de vendedor, ela não apresenta um risco para a sociedade, né? E assim, não é de interesse público também. Então, o vendedor é uma profissão de curso livre, que não precisa de regulamentação, como vários outros, pintor, eletricista, tal. Não precisa, tem cursos que profissionalizantes, cabeleireiro, então eles têm lá suas regras básicas, mas precisou ser regulamentado por lei. Quando uma profissão tem interesse público, quando uma profissão realmente é necessária à sociedade e representa um perigo para a sociedade, eles regulamentam em lei. É por isso. Mas a regra constitucional é toda profissão é livre, o exercício profissional é livre, tá certo? Essa é a intenção. Somente aqueles que têm interesse social, que traz risco à sociedade, ou pode ter conflitos públicos, né, ou está dentro de uma área pública, como segurança pública contra incêndio é uma área de competência do Estado, eles regulamentam para ter controle, freios, para que aquele profissional siga o mínimo necessário daquilo que é exigido para aquela profissão e não coloque em risco a sociedade.
tá certo? Vem aí, compartilhe, dê um like, Tenente Castro, estamos aqui toda segunda-feira, às 19 horas, batendo aquele papo com aqueles bombeiros que estão antenados aqui no nosso canal, na plataforma Universidade Bombeiro Educador. Até a próxima aula, pessoal.